pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro semanal de ciências. Espero que todos estejam bem, né? Que estejam conseguindo acompanhar as atividades, as videoaulas, na escola ou em casa, né? Que tudo esteja andando certo, né? Que estejam acompanhando os conteúdos, fazendo as atividades, tirando as dúvidas, enfim. Já é final de ano, né? Já estamos no mês de outubro. Daqui a pouquinho esse mês termina, que é tudo assim, tudo muito rápido. E vocês vão estar passando de turma, né? Vão estar trocando de série. Como sempre foi, vai continuar sendo. Mas, gente, essa semana nós temos revisão, né? Reforço da aula anterior. Vocês lembram o que foi que nós falamos na aula anterior? Hã? Quem não sabe, quem tá esquecidinho aí, se liga aí, tá bom? Dando continuidade, né, ao tema de clima e tempo, nós vamos falar sobre os ventos, né, quando eles trazem perigo. Então, no nosso livro, nós encontramos da página 154 até a página 161. Olha aí. Vamos relembrar, né, o que nós já vimos. Os ventos, nós já vimos lá as correntes marítimas, corrente terrestre, né, as brisas, a importância, né, o movimento do ar todo pelo planeta, mas eles também trazem perigos para a gente. Então, vimos vários exemplos aí, os ciclones tropicais, que também são chamados de furacões, ou tufões, né, corresponde à mesma coisa, ao mesmo fenômeno. Eles são grandes tempestades com ventos que podem atingir velocidade superior a 200 km por hora, podem causar grande destruição, né, sobretudo em áreas muito habitadas. Aí na imagem nós vimos uma área por onde passou, né, um furacão, como as casas ficaram destruídas. Nós vimos também como é que se forma um furacão, né? Nós conhecemos aí. Os furacões começam sobre as águas quentes, né, com temperaturas acima de 27 graus nos oceanos tropicais. Aí, conforme o ar úmido sobre as águas quentes das grandes áreas, né, são centenas de quilômetros, conforme ele é aquecido, ele fica menos denso e sobe, formando uma camada de baixa pressão atmosférica. Já o ar frio, né, de camadas superiores, por sua vez, se desloca e ocupa essas regiões, né, onde estavam ocupadas pelo ar quente que subiu. Então, essa região que está com pressão baixa. Nessas áreas, nuvens com elevada umidade se juntam e se houver uma mudança na velocidade dos ventos entre a base e o topo das nuvens, elas ganham rotação. Então, existem umas características necessárias, não é? Existem fatores que fazem, que promovem a formação do furacão. Ele não surge de uma hora para outra assim, sem razão. Existem os fatores necessários para que ele se forme. Continuando, nós vimos aí que esses ventos podem derrubar casas, destruir plantações e causar mortes. E que podem durar até dias, né? E começam a perder força ao atingir o continente, já que a energia do furacão vem da umidade e da água quente do oceano. Então, lá no oceano, ele vai ser chocante, né? Mas quando ele vem para o continente, ele já vai perdendo sua força. Mas não quer dizer que não seja forte ainda, né? Ele destrói, como nós vimos na própria imagem, casas destruídas. É muito difícil ocorrer um furacão no Brasil, porque a temperatura das águas no Oceano Atlântico fica quase sempre abaixo dos 27 graus. Até hoje, ocorreu apenas um furacão registrado no Brasil, conhecido como Catarina. Ele atingiu o litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina em 2004. Não sei se vocês lembram, mas se fizerem uma pesquisa vão encontrar. Os ventos alcançaram cerca de 180 km por hora. Né? O furacão ele atingiu ao menos 40 municípios e milhares de casas, deixando muitas pessoas desabrigadas. Os municípios afetados também tiveram problemas com a falta de energia e água. Olha aí na imagem, uma imagem de satélite, não é? Do ciclone Catarina. Nós também falamos dos tornados, que são colunas de ar que giram com muita velocidade e que duram apenas algumas horas e podem ocorrer em terra firme. Olha aí. Continuando, nós também falamos sobre as estações meteorológicas. Nas estações tem uma série de instrumentos, né? São diversos instrumentos que eles vão estar medindo vários fatores, né? Que influem na previsão do tempo.
Então, entre eles, nós vimos aí o barômetros, termômetros, higrógrafos, anemômetros, radares, pluviômetros e radiosondas. Todos eles vão medir as variações, né, vão registrar e analisar as variações do tempo, como temperatura, pressão atmosférica, umidade do ar, quantidade da chuva e velocidade do vento. Falamos sobre as radiosondas, que são aparelhos levados por balões meteorológicos e que medem a pressão, umidade e temperatura nas camadas mais altas da atmosfera e enviam essas informações, né, por meio de sinais a rádio. Falamos também aqui, aí é um mapa, né, da previsão do tempo. Vamos lá, continuando. Já a gente segue com os outros aparelhos, né, os outros instrumentos. Mas vamos ler essa caixa de texto aí, onde fala sobre a meteorologia e o renascimento. Olha aí, gente. Desde a antiguidade, diversos povos perceberam a relação entre o movimento dos astros e algumas mudanças observadas no ambiente, como as alterações de temperatura e a ocorrência de cheias, secas e chuvas, por exemplo. Com base em suas observações, eles aprenderam a prever o início das estações do ano e a calcular a melhor época para plantio e colheita. No século IV a.C., o filósofo grego Aristóteles reuniu em uma obra o conhecimento acumulado sobre fenômenos atmosféricos. Nos séculos seguintes, esses saberes foram desenvolvidos pelos povos do Oriente, sobretudo pelos árabes, mas acabaram esquecidos na Europa. Isso porque durante a Idade Média, né, no século V a XV, a Igreja baniu toda forma de conhecimento que pusesse em dúvida suas explicações religiosas. Olha que terror! A partir do século XV, porém, ressurge na Europa o interesse pela meteorologia. Nessa época, os europeus passaram a buscar explicações racionais para os fenômenos da natureza. Para isso, eles resgataram os conhecimentos dos antigos gregos em um movimento conhecido como Renascimento, séculos XV a XVII. Nessa época, multiplicaram-se os instrumentos para a medição de fenômenos atmosféricos. Em 1450, o italiano Leone Battista Alberti desenvolveu um anemômetro muito simples para medir a velocidade do vento. Em 1592, o cientista italiano Galileu Galilei, quem foi que nunca ouviu falar desse nome, não é? Ele construiu um instrumento para medição de temperatura. Nessa mesma época, Leonardo da Vinci inventou o primeiro catavento, a fim de observar a intensidade e a direção do vento. Observe que todo mundo estava trabalhando aí em prol de descobrir esses fenômenos, né, atmosféricos. Então, eram os instrumentos para medição desses fenômenos. Então, todo mundo estava bem envolvido. Em 1643, o italiano evangelista Torricelli e seus colaboradores inventaram o barômetro de mercúrio. Em 1648, o francês Blaise Pascal demonstrou que a pressão atmosférica diminui conforme a altura aumenta. O Renascimento foi marcado pelo contato dos europeus com povos do Oriente, cujos instrumentos de medição atmosférica foram levados para a Europa. Foi o caso do pluviômetro, inventado em 1441 pelo cientista coreano, olha aí, do Oriente, né? Jang Yong-sil. Ele foi usado pelo rei Sejong para estimar a colheita dos agricultores e assim cobrar impostos sobre a produção. Olha que espertinho ele, né? Em 1662, esse instrumento foi aperfeiçoado pelo inglês Christopher Wren. A primeira rede de estações meteorológicas foi fundada em 1654 por Ferdinando II, né? De Médici, ou Ferdinando II, né? De Médici, reunindo dados meteorológicos de várias partes da Europa. Ela aumentou a confiabilidade da previsão do tempo.
A família Médici, de origem italiana, teve grande importância para o Renascimento. Por várias gerações, financiou artistas como Michelangelo, Leonardo da Vinci e Rafael, cientistas como Galileu Galilei e Evangelista Torricelli e pensadores como Maquiavel. Muitas invenções posteriores contribuíram para a área da meteorologia, mesmo que não estejam diretamente relacionadas a ela. É o caso de sistemas de transmissão de mensagens por meio de rádios e satélites, que permitem compartilhar informações para que as pessoas consigam, por exemplo, se proteger a tempo de catástrofes. Então, mesmo que não estivesse lá medindo algum fenômeno, né, atmosférico, era importante, porque o que é que adianta descobrir, por exemplo, que prever uma tempestade, né? Para que serve? Prever uma tempestade e não poder avisar para as pessoas, para elas se protegerem, para evitar a exposição, né? Então, também foi muito importante as invenções. Contribuíram bastante na área da meteorologia. Gente, essa imagem, o telégrafo Morse, do século XVIII, foi utilizado até o início do século XX para transmitir mensagens rapidamente por meio de fios elétricos a grandes distâncias. Ninguém nem imagina, né, como é que uma coisinha dessa faz isso, né? As mensagens são transmitidas em códigos formados por uma sequência de sinais curtos e longos. Luz ou som, por exemplo. A gente vê, de vez em quando, passando nos filmes, né? Embora eu não entenda nada disso aí do código Morse, mas já gosta de passar em filmes. Não sei se vocês já assistiram, eu acredito que sim, né? Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Vocês conheceram aí um pouco da história, né, do Renascimento, das descobertas desses aparelhos da meteorologia, que contribuem para a meteorologia. O clima. As diferenças climáticas observadas entre as regiões que compõem o planeta ocorrem fundamentalmente em função da forma da Terra. Gente, nós já entendemos, olha, que a Terra é inclinada, certo? Olha aí, veja aí, inclinada. De maneira que o Polo Sul, nesse momento aqui, ó, porque ele está inclinado dessa forma em relação ao Sol. O Polo Sul não, gente, o Polo Norte, né? O Polo Norte, ele vai receber menos luz do que o Polo Sul, que está, olha aí, mais inclinado para o Sol. E também, na parte central, né, onde fica mais ou menos a linha do Equador, a incidência de raios vai ser maior do que nos polos, certo? Então, a distribuição da luz solar no planeta não é igual, né? A energia solar ela não é distribuída da mesma forma em todo o planeta. Tem regiões que recebem mais, tem regiões que recebem menos. E devido aos movimentos realizados pela Terra, então tem regiões que vai estar mudando, não é? Então, assim, não é durante um ano, não vai ser igual durante todo o ano, né? Tem tempo que vai receber menos, tem tempo que vai receber mais, e assim aparecem as estações do ano, né? Como nós já conhecemos nas séries anteriores, já vimos, graças a essa inclinação do eixo, né, ao movimento de translação, que surge então as estações do ano. Então, durante um ano, a Terra não recebe da mesma forma a luz do Sol. A incidência é diferente, né? Olha aqui, na caixinha de texto aí, na legenda dessa imagem, a superfície da Terra é atingida de diferentes formas pelos raios solares. A incidência é mais perpendicular sobre as regiões próximas ao Equador e vai se tornando mais inclinada em direção aos polos. Então, olha aí, aqui ela vem mais diretamente, enquanto aqui ela vem mais inclinada, certo? Então, devido a essa forma esférica do planeta, quanto mais nos afastamos da região do Equador, que vai ficar mais ou menos no meio, não é? Então, a incidência vai ser inclinada, tanto para o Polo Norte quanto para o Polo Sul, vai ser diferenciada. Então, gente, em geral, as temperaturas médias diminuem, né, em direção aos polos, né? Embora em locais de elevada altitude, essa regra muitas vezes não seja válida. Formam-se zonas climáticas diferentes, que são as polares, as temperadas e tropicais. Atualmente, podemos pesquisar na internet a temperatura de qualquer cidade do mundo, né? Através da internet a gente consegue
perceber, em qualquer lugar do mundo. Olha aí. As massas de ar. Olha aqui. Observando as setas, nós vemos como se movem as massas de ar, em que direção elas se movem. Então, observem aí, gente. Essa movimentação do ar atmosférico, que depende das forças de temperatura e de pressão entre zonas climáticas, é responsável pela circulação atmosférica global. Olha aí. Continuando. Correntes marítimas. Os oceanos também participam das trocas de calor e do clima por meio das correntes marítimas. Nós falamos em correntes de ar, não é? Mas também existem as correntes marítimas, certo? Olha aí. Deixa eu ver até onde eu vou para ver se eu não estou errando aqui. 161. É essa mesmo, né? Aliás, correntes marítimas a gente vai falar na próxima aula, tá bom? Então a gente encerra por aqui mesmo, falando só das correntes do ar. Olha o movimento do ar. Vamos para a nossa atividade? Nós temos a questão 11 da página 168. Gente, vocês sabem que é apenas uma questão. Deixa eu ir até lá. Página 168. Olha aqui. Questão 11, olha só. É apenas uma questão, então eu só vou ler com vocês, só vou tentar explicar para que vocês leiam, né, e respondam e tirem a dúvida com o professor. Como se formam as correntes marítimas? De que forma as correntes formadas no polo afetam o clima de regiões próximas ao Equador, como o Nordeste do Brasil? Vocês deem uma... Na verdade, essa pergunta seria da próxima aula, não é? Porque a gente vai falar ainda sobre as correntes marítimas, certo? Mas vocês podem estar adiantando aí, vocês releiam. Onde a gente parou agora, né? Eu acabei de parar para dizer que era da próxima aula. Então, vocês fazem uma releitura, respondem aí a questão 11 e enviam para o professor. Já a gente retorna para fazer a segunda videoaula. E aí a gente dá sequência, certo? As correntes marítimas, tá bom? Então, até daqui a pouquinho.